E aí, pessoal, vamos para a terceira técnica do dia, né? Já vimos mini prep, eletroforese, agora vamos para a digestão. Quem aí já ouviu falar disso daí? Aposto que já deve ter gente que ouviu falar. Talvez vocês já tenham aprendido na disciplina. Mas caso não, hoje vocês vão aprender como a gente faz uma digestão na prática, em bancada. O que é uma digestão, pessoal? Digestão nada mais é do que a utilização de uma enzima para cortar um DNA. No caso, a gente vai utilizar uma enzima chamada-se EcoR1, que é uma enzima que a gente tem aqui no laboratório, e a gente vai utilizá-la para cortar... O que você acha que a gente vai cortar com ela? Exatamente, a nossa mini prep. Ou seja, plasmídio que a gente extraiu com a lise alcalina, que no caso a gente visualizou lá no gel. Uma vez que a gente viu no gel que o plasmídio está íntegro, que a amostra está boa, não tem contaminação de RNA e etc., a gente pode prosseguir com os experimentos. E aí eu pergunto para vocês, por que é interessante a gente cortar o nosso material com uma digestão? Alguém saberia me dizer? Por vários motivos. Depende do seu propósito. Hoje, qual que é o nosso propósito? Verificar se o material que a gente extraiu é realmente nosso material de interesse. Por quê? Muitas vezes, quando você vai inocular, você pode acabar inoculando uma bactéria que não era a bactéria que você queria. Às vezes você está trabalhando lá com diversas construções, diversas bactérias que contêm plasmídios diferentes, e aí você inocula uma achando que é outra, faz extração plasmidial, começa a trabalhar com material achando que é um, mas no final das contas é outro. Isso aí pode causar um grande problema para você depois, lá no final do seu experimento. Por isso, é sempre bom você saber precisamente com o que você está trabalhando, qual material, se é realmente seu material de interesse. E aí, neste caso, é cabível fazer uma digestão. Então, esta enzima EcoR1, ela reconhece um sítio específico. Ou seja, ela só corta o DNA em regiões que possuem uma sequência específica. Ela só é capaz de reconhecer uma sequência. E onde tem essa sequência, ela realiza um corte. O nosso plasmídio, nós sabemos que ele possui 2 sítios reconhecidos pela EcoR1. Portanto, a gente sabe que se a gente adicionar nosso plasmídio mais a enzima EcoR1, incubar e depois observar o resultado, a gente vai consequentemente ver um material que foi cortado em 2. Legal? Isso é o que a gente espera. Se por acaso der um resultado diferente do esperado, a gente já consegue a partir disso saber que não é o nosso material de interesse. Por isso que a digestão tem uma importância fundamental em ocasiões como essa, além de outras coisas, mas que não vem ao caso no nosso vídeo. Beleza? Então a Camila está esquematizando a reação. A reação, ela é bem simples. Nela nós temos, evidentemente, que a enzima, que a gente vai usar para digerir o material, ela precisa ficar a temperaturas baixas, então para isso a gente usa esse bloquinho aqui, que ele fica a menos 20 graus, a gente deixa ele guardado no congelador, juntamente com a enzima, e aí quando a gente vai tirar a enzima e trazer para a bancada, a gente tem que ter esse cuidado de trazer ela nesse bloquinho resfriado, porque a enzima é sensível à temperatura, tá certo? Além disso, a gente evidentemente vai precisar do nosso DNA, que a gente vai querer cortar, ele está aqui, ó, no gelinho, beleza? A gente deixa ele geladinho aí. Também vamos precisar de uma coisa muito importante, que é este carinha aqui. Deixa eu focar aqui. Que é o buffer, ou tampão da EcoR1. O que é isso? Nada mais é que uma solução que contém os cofatores essenciais para o funcionamento desta enzima. Então, essa enzima depende de íons para ter uma atividade adequada, ela depende de um pH específico. Esse carinha aqui vai nos oferecer isso. Então, vocês podem ver que ele está numa concentração de 10 vezes e a gente vai querer deixar ele numa concentração final de 1 vez. Então, a gente está preparando uma reação que tem 10 microlitros de volume final. Portanto, a gente adiciona apenas 1 microlitro do tampão. Então, adicionamos tampão
enzima, DNA e completamos o volume com água. Água Meliquê, sempre. E aí tem uma coisa importante, vocês estão notando aqui que temos dois tubinhos. Um DG de digestão e o outro C-, é o famoso controle negativo. O controle negativo aí está sempre presente em diversos experimentos porque ele é muito importante. No caso, o que é o controle negativo? O controle negativo nada mais é do que uma reação de digestão sem a enzima. Aí vocês me perguntam, mas qual que é a utilidade dele então, se não tem enzima? É justamente para você ver se nenhum dos... os reagentes que você está colocando na sua reação, se algum deles está contaminado com alguma nuclease. Isso pode acontecer. Então, a partir do momento que a gente coloca o tampão, a água e o DNA e não coloca a enzima, e depois corre isso no gel, se a gente observar que esse material do controle negativo foi cortado, a partir disso a gente pode com certeza afirmar que algum dos reagentes que a gente colocou na nossa reação estava contaminado com alguma nuclease. Por exemplo, o tampão pode estar contaminado. Isso pode acontecer, porque o tampão ele é utilizado em diversas reações. Então, tem certos tampões que a gente usa que eles servem para mais de uma enzima. E às vezes alguém, por acidente, pode acabar colocando um pouco de enzima no tampão na hora de pipetar. E aí depois, esse tampão, na hora que é colocado em outra reação, pode trazer alguma enzima, algum resquício de enzima. E aí o controle negativo é importante, justamente para isso. Bom, olha aí. Para que a atividade enzimática ocorra, ela precisa estar numa temperatura ideal. E nós vamos estar levando para a estufa, porque a temperatura ideal dessa reação é de 37 graus. Então vamos lá. E aí vocês viram que a Camila também centrifugou aqui, né? Deu uma agitadinha no tubo e centrifugou. Porque a gente quer garantir que a reação aconteça no fundo do tubo e que a mistura esteja homogênea também, né? Esteja bem misturado. Então podemos ir lá para a estufa e a gente deixa lá acontecendo por 1 hora a reação. E aí a gente volta daqui 1 hora. Maravilha, pessoal. Olha onde nós estamos. Vocês lembram desse lugar, né? Olha aqui. A digestão terminou, nós retiramos as reações da estufa, trouxemos para cá. Vocês estão vendo que tem tubo a mais aí, né? Já vou explicar agora mesmo para você por quê. Primeiro de tudo, nós já colocamos o tampão de amostra para poder aplicar no gel, né? Como a nossa digestão e o nosso controle negativo tinham 10 microlitros de volume, a gente adiciona 2 microlitros de tampão de amostra, que aí ele fica na concentração final de uma vez, não é mesmo? Legal. E o que é esse L e esse pontinho? Esses tubinhos aqui, né? Bom, vamos começar pelo pontinho. O pontinho nada mais é do que a nossa mini prep. A gente basicamente fez igual quando a gente correu já da mini prep. A gente colocou 4 microlitros de água, 1 microlitro da mini prep e 1 microlitro do tampão de amostra. Por que a gente corre isso? Essa aqui é a amostra não digerida. Por quê? A gente coloca ela, quando a gente vai correr gel de digestão, a gente sempre inclui uma amostra não digerida para fins de comparação, né? Para você poder comparar o não digerido com o digerido e ver se há diferença. Muito provavelmente haverá, porque a gente digeriu esse material, né? Caso não tenha dado nada de errado com a digestão, a gente vai conseguir observar que há diferença. Caso os dois estejam iguaizinhos, quer dizer que muito provavelmente nossa reação de digestão não funcionou. Legal. E esse L aqui? O L... Oi. O L é uma solução que talvez alguém já deva até ter ouvido falar, chamada Leather. O que é o Leather? Eu vou mostrar para vocês. O Leather é isso aqui. Não expliquei nada, né? Vocês já vão entender mais ou menos o que é. Mas digamos que o Leather, ou esse carinha aqui, ó, é uma solução comercial que possui diversos fragmentos de DNA aqui dentro, de diversos tamanhos. E aí, esses fragmentos, nós sabemos o tamanho de todos. E aí a gente usa essa solução, quando a gente vai correr um gel, para fins comparativos. Então vamos supor,
Olha aqui. Quando a gente correr o gel, isso vocês vão ver já já. Vocês vão ver que conforme o material for correndo, vai ficar uma coisa assim, ó, várias bandas, uma em cima da outra. E aí, pelos tamanhos delas, a gente consegue estimar quais são os tamanhos das bandas do nosso material. Talvez seja um pouquinho difícil de vocês entenderem agora, mas vocês vão ver que é bem fácil já já. Mas, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a eletroforese realiza separação do material por tamanho? É isso que vai acontecer. Aqui dentro, nós temos diversos fragmentos de diversos tamanhos. Eles estão todos misturados. Na hora que a gente aplica no pocinho, eles vão estar todos juntos. Porém, quando já começar a correr, aos poucos eles vão sendo separados pelas diferenças de tamanho. E depois nós vamos ter algo parecido com isso. Sendo que, quanto mais para baixo, menor o tamanho do fragmento, e quanto mais para cima, maior o tamanho do fragmento. Então, lá em cima do gel, nós teremos fragmentos de 10.000 pares de base, 8.000, depois 6.000, até o menorzinho de todos, que é 250. Então, conforme a gente for correndo o gel, a nossa digestão vai resultar em fragmentos que vão ficar, por exemplo, vai ter um fragmento que vai ficar na mesma altura que o fragmento de 6.000, por exemplo. Vai ter outro que vai ficar mais ou menos na mesma altura que o de 1.000. Um exemplo só. A partir disso a gente vai conseguir saber que, portanto, eles têm esses tamanhos. Mas isso vocês vão ver já já. Camila está aplicando aqui. Agora nós estamos usando uma cuba diferente. Funciona igualzinha a outra. Ela só é menorzinha. E no caso, os fios são acoplados na parte de cima, em vez da parte lateral. Aham, agora sim. Podemos olhar aqui. Cadê? Focar. Olha lá as bolinhas. Tá vendo? Por isso que é sempre importante ver, pessoal, se o que você está fazendo está funcionando. A gente poderia ter ligado o equipamento e virado as costas, depois de meia hora voltar e ter dado o erro e não ter acontecido nada. Ia ser meia hora de trabalho jogado fora. Já voltamos. E aí, pessoal, beleza? Depois de tudo que a gente explicou até agora, talvez vocês estejam se perguntando, mas como que a gente escolhe uma enzima para fazer uma reação de digestão? Deve existir uma lógica por trás, né? E também, como a gente sabe onde que a enzima vai cortar no nosso plasmídio? São perguntas ótimas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só esse programinha, que legal. É um programa muito bom. Se algum dia alguém for trabalhar com biologia molecular, recomendo. Ele é de navegador. Chama-se Bentley. É um site. E aqui no Bentley, eu tenho como importar as sequências dos meus plasmídios. Olha que legal. Esse carinha aqui é um plasmídio. No caso, é o plasmídio que a gente está trabalhando, que a gente extraiu na nossa mini prep hoje mais cedo. E como que eu sei a sequência dele? É fácil. Esse plasmídio é um plasmídio que foi comprado. A gente comprou de uma fabricante. Eles que fabricaram o plasmídio. E aí, quando você compra, eles fornecem também a sequência. E aí, essa sequência, ela pode ser de que você pode baixar ela, por exemplo, no site da fabricante. E aí, você pode importar ela para esse programa, para você poder manipular ela. No caso, esse plasmídio, eu inseri um gene nele. Eu usei ele para trabalhar na minha pesquisa de iniciação científica. E aí, assim, através desse programa, que a gente consegue manipular a sequência do plasmídio, a gente consegue também identificar em que lugares da sequência existem sítios reconhecidos por enzimas de restrição, como a que a gente usou hoje mais cedo, a EcoR1. O legal desse programa é que ele já faz isso para mim, então eu não preciso fazer manualmente. Se eu clico aqui, olha só, essa listinha aqui cheia de nominho diferente é a listinha das enzimas de restrição e onde elas cortam, se elas cortarem, onde elas cortam no meu plasmídio. Por exemplo, essa aqui, olha, está escrito que ela corta 0 vezes, ou seja, não existe nenhuma sequência no meu plasmídio reconhecido por essa enzima de digestão. Já essa aqui embaixo, corta uma vez só. Vamos ver onde ela corta? Se eu clicar aqui e minimizar isto, ele vai mostrar. Olha onde ela corta. Ela corta bem aqui no meu plasmídio. Legal, né?
Muito bom. É assim que a gente escolhe qual enzima de restrição usar. No caso, a gente escolheu o ECO R1. Vamos lá. ECO R1. Olha ela aqui. Vamos ver onde ela corta? Olha só, ela corta em 2 lugares no meu plasmídio. Um aqui e outro aqui. Ou seja, quando a gente digerir esse plasmídio com a enzima de restrição ECO R1, o plasmídio será cortado em 2 lugares e, portanto, haverá a liberação desse fragmento aqui do plasmídio. E aí vocês já devem estar imaginando, que vocês são muito espertos, que quando a gente fizer a eletroforese dessa digestão, a gente vai observar 2 bandas de tamanhos diferentes, porque é visualmente perceptível que esse fragmento que vem daqui até aqui é menor que o fragmento que vem daqui, faz tudo isso daqui e vem até aqui. Portanto, quando a gente correr uma digestão, quando a gente correr um gel dessa digestão, a gente espera observar 2 bandas de tamanhos diferentes. Se a gente observar qualquer coisa diferente disso, aí a gente vai ter que se preocupar, porque ou a digestão não deu certo, ou a digestão foi contaminada, ou mesmo o plasmídio que a gente está trabalhando não é o nosso plasmídio de interesse. Mas isso a gente vai ver lá no gel, beleza? Outra coisa que é legal mencionar: o nanodrop oferece uma limitação nesse sentido. Você não consegue analisar uma digestão no nanodrop. Não tem como. Por quê? Porque ele não funciona da mesma maneira que o gel. Não é verdade? Portanto, é aquilo que eu falei para vocês mais cedo. Dependendo do seu propósito, você pode usar diferentes caminhos. Não é verdade? É isso que eu acho legal aqui no laboratório. Então é isso aí, pessoal. E aí, galerinha do YouTube. Firmeza? Olha aí, tamo de volta, hein? Olha lá onde a gente tá. O que vocês acham que tá pegando ali atrás? Isso aí mesmo. Tamo aí de volta. Olha o gelzinho. Vamos verificar. Será que correu? Mas é claro. Olha aí, tá vendo? O roxinho mais pra baixo. Na esquerda ali, extrema esquerda, é o leather. Ele faz essa corzinha mais amareladinha. Aqui assim, ó. Vamos analisar. Para analisar, sem novidade, né? Vocês lembram como é que é? A gente põe no equipamento aqui. Título de curiosidade desse equipamento, esqueci de mencionar, o nome dele é fotodocumentador. Equipamento muito importante aí. Tamo aí. Vamos ver. Qual será que foi o resultado? Será que a digestão deu certo ou não? Vamos poder olhar isso agora mesmo. E parece que nós já temos alguma coisa aqui. Olha só. Aí o gel. Não tá com a melhor resolução de todas. Tem umas manchinhas, algumas coisas. Mas a gente consegue observar algumas coisas bem claras. Olha só o leather. Vocês estão vendo como ele fica? Lembra que eu tava mostrando essa figura aqui pra vocês, ó? Olha lá. Tá parecido, né? Olha aí. Então aqui é o leather. Aqui é a nossa mini prep que a gente aplicou para comparar, para ver se ia digerir ou não. Aqui é a digestão, tá vendo, ó? Apareceu um fragmento aqui embaixo. E aqui é o nosso controle negativo. Vocês podem ver que o controle negativo, a intensidade luminosa dele tá um pouquinho maior do que a nossa mini prep, mas é porque tem mais material aqui do que aqui. Mas vocês podem ver que eles tá com a mesma carinha do que esse aqui, que é a nossa mini prep sem estar digerida. Portanto, a gente consegue ver que não houve contaminação, o controle negativo está certinho. E esse do meio, olha só, apareceu uma bandinha aqui embaixo. Pois é, lembra que eu mostrei para vocês lá no mapinha que ia liberar uma bandinha menor do que a outra? Olha lá aí. E a gente consegue ver aqui, olha. Olha só a altura que ela tá. Tá mais ou menos a mesma altura que essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente vir aqui, 1, 2, 3, 4, olha lá, 1000 pares de base. Significa que essa banda, que está na mesma altura dessa aqui, que tem 1000, muito provavelmente tem algo em torno de 1000 pares de base.
enquanto essa que está aqui mais para cima, que está na altura dessa aqui, olha, que é bem essa banda aqui, ó, de 6.000. Muito provavelmente está aí na casa dos 6.000 pares de base. Legal? Então é isso aí, gente. Esse é o resultado de uma digestão que deu certo. Aí vocês podem estar perguntando: ué, mas essa terceira banda aqui em cima? Pois é, talvez o que pode ter acontecido é uma digestão parcial. Vocês estão vendo que essa banda aparece nas outras amostras também? Toda aquela questão lá do plasmídio mais relaxado, do plasmídio mais enovelado, o supercoiled. Pois é, talvez a enzima não tenha digerido por completo. Então às vezes sobra um restinho de plasmídio que não digere, que fica aí pra cima. Mas não tem problema. A gente só queria confirmar que era o nosso material mesmo. E pelo padrão de bandas que a gente observa na digestão aqui, a gente já consegue fazer isso. Olha aí, pessoal, que bacana. O Bentley, a gente consegue medir o tamanho do fragmento, ó. Selecionei de um sítio até o outro. Está dando aqui para nós length 1027, que é exatamente aquilo lá que a gente estava observando, 1000 pares de base, fragmentozinho menor. Mas além disso, o Bentley também permite uma coisa muito legal, que é simular uma digestão. E a gente pode vir aqui, seleciona a enzima, coloca aqui, ó, Run Digest. E aí, eu já fiz isso, tá? Ele vai aparecer uma coisinha aqui, olha, Digest, Virtual Digest. Se a gente clica aqui, olha que legal, ele faz como se fosse um gelzinho artificial, simulando o que em teoria vai acontecer. Vocês podem ver que deu um padrão muito parecido com o que a gente estava observando lá. Olha só, tinha a bandinha de 1000 pares de base, 1 KB, né? E outra mais para cima, lá perto dos 5, 6, entre 5 e 6, que é mais ou menos aquilo lá que a gente viu. Então é para isso que o ladder serve. Vocês podem ver que o Bentley também gera um ladder aqui. Apesar de na hora que eu colocar a setinha em cima, ele aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui em cima o tamanho da banda, 5.2, ele também coloca um ladder aqui, pra gente poder ver como que isso aqui vai ficar no gel. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco grande, mas é para mostrar tudo muito bem certinho e detalhadinho. E é isso, se cuidem. Valeu, pessoal, valeu, professor Mendonça, pelo convite. Quem gostou do vídeo aí já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o joinha aí para dar uma força. Brincadeira, pessoal. É isso aí, qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço.